vida, porque esse amor um dia vai se tornar fogo consumidor, sabe? E só quem tá pautado nessa relação pactual, Aham. E te tira os interesses, né, cara? sim, Te tira de um cara que vai pro mercado querer comprar, né? Com uma lista de oração comprável, né? Tipo... porque assim, é muito legal, cara. Pô, tá gostoso aqui, cara. E tu se encontrou nisso? Tipo, tá contando tua história aqui e tal, tá falando dessa transição, do teu mimo que foi transferido pra Deus e tal, e você quebrou a cara com isso, né, mano? Sim. Quebrou a cara no casamento, quebrou a cara na vida. Totalmente. Né? Até na construção daquilo que você vai escolher como carreira. É acendido com vocês. Vocês foram líderes de adolescentes, né? Não na igreja que vocês estão, mas numa outra igreja e tal. Cara, então, foi... a gente tem uma escolha a fazer, né? Ou a gente, de fato, tenta conhecer o Senhor, né? De uma forma íntima, uma forma verdadeira, de uma relação que vai gerar transformação, né? Não uma relação que às vezes a gente vai colocar, às vezes não, ou toda vez você vai colocar o próprio Deus na parede e dizer para ele o que você precisa para poder viver bem aqui nessa terra, sabe? E aí é o interessante, quem tá colocando quem de joelho aí, sabe? Quem tá de joelho, mesmo, né? Quem tá de joelho para quem aí, a gente sabe? Se torna Deus de Deus mesmo. Quem tá de joelho para quem aí? Entendeu, Felipe? E sabe o que, na verdade, o que mudou a chave? Porque assim, o que a gente... E pega isso, galera, que eu vou falar para vocês. O tipo de relação que a gente tem com a palavra de Deus revela o tipo de relação que a gente tem com Deus da palavra. Sabe? Então, se eu me relaciono com a palavra de uma forma que eu quero ler e pedir a Deus algo que supla a minha vida, algumas demandas da minha vida, a minha relação com o próprio Deus vai ser exatamente assim, então, que Deus... Essa ideia tua de perceber isso mudou a chave para uma vida ministerial. Mudou, porque eu entendi que eu era um esterco. eu entendi que eu não era nada e eu precisava dele. E ele acendeu uma chama no meu coração que eu mesmo não sabia que tinha. Porque, como eu falei no início, assim, eu não sei se eu falei no início, agora eu não lembro se falei isso. Não, falei que eu só queria jogar bola. Porque a minha ideia, depois que eu me converti, eu não contei isso, era que eu seria um missionário de Deus na bola. Eu só queria jogar bola, mas só que eu não sabia que Deus tinha um chamado para minha vida nesse sentido, ministerial. Tudo bem que eu poderia ser um jogador, pastor, um jogador, enfim. Mas eu não sabia que Deus estaria me chamando de fato para viver uma vida ministerial nesse sentido, de ser um pregador da sua palavra, de ser um profeta, um pastor, de cuidar de pessoas. Porque a minha ideia era ser um embaixador do Senhor da bola. Não era isso, né? Então, o que culminou isso foram que aquilo que eu estava lendo nas Escrituras, de acordo com algumas pessoas que liberavam palavras sobre a minha vida, elas foram criando um encontro, né, acerca daquilo que Deus estava me chamando para ser. Mas só que, como eu te falei, até o processo, até isso acontecer, tem uma demanda, cara, tem um tempo, sabe? Tem um tempo porque... e você acha que vai acontecer para agora, sabe? Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha. E eu falei, caramba, essa é a oportunidade da minha vida de jogar bola. Né? Foi em 2010, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha. Eu recebi uma proposta, na verdade não era nem para a Alemanha, era para ir para o Cazaquistão. Jogar na primeira lá do campeonato. Imagina, um jovem de entre 20 e 21 anos ia ganhar entre 10 a 15 mil dólares por mês. E o contrato tava lá, tudo certinho. E aí eu ia viajar para a Alemanha, que da Alemanha o empresário ia me levar para lá, para o Cazaquistão. Chego na Alemanha, fico na Alemanha lá 3 meses. O empresário chega, ouve um monte de coisa
de abobrinha lá e fala que não vai me levar mais pro Cazaquistão. Caraca. E aí você descobre que os caras eram estelionatários, tá ligado? Que isso, brother? Cara, tá mal. Você caiu na mão de estelionatário. E aí... Mas aí o empresário era? Não, o meu empresário em si, o meu empresário em si não. A ponte, né? Mas a conexão que ele fez, os caras eram. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil essa época pra mim, cara. Tu ficou quanto tempo lá na Alemanha? Eu fiquei 3 meses na Alemanha e fiquei treinando num clube lá. Só que eu não podia jogar porque eu não tinha contrato nesse clube. E não podia mais treinar, porque se eu treinasse, me machucasse, o clube não ia arcar com um seguro. Então eu fiquei meio que abandonado, largado. A sorte que o Miranda, né? E só tava você e o teu empresário lá? Tinha algum amigo que foi junto? Não tava. Foi eu mais 4 jogadores. Mas só que esses brasileiro também. Brasileiro. Só que esses 3 jogadores foram para esse time lá na Alemanha. Eu ia para outro país. Só que eu fui para eles para Alemanha, porque da Alemanha para onde a gente ia era mais perto, né? E aí os caras inventaram um monte de coisa, falaram que eu era mau jogador. Eu acho que eu tava no ápice da minha carreira, assim. Tava bem fisicamente, tava bem mentalmente, bem espiritualmente, firme com Deus. E cheguei lá, cara, eu vivi essa frustração tremenda, né? E aí foi um deserto que eu passei com Deus ali, muito sinistro. E aí o Miranda deixou ficar na casa dele lá, junto com a esposa dele. Olha só, o cara ia treinar, me deixava com a esposa dele dentro de casa e tudo mais. E eu chorava sem entender muito do que estava acontecendo comigo, sabe? Mas foi muito louco, né? Por isso que eu tô falando, até o processo é muito doloroso. Isso, né? Já estava na igreja? Chegou Já em alguma igreja lá na Alemanha? Não deu, porque nós estávamos... Eu era o único negro na cidade. Caraca, mano. Eu era o único negro na cidade onde a gente tava. Sofreu preconceito? Não. Não, que maneiro, pô. Muito pelo contrário. Pô, que lindo. As crianças ficavam assim, ó. Que maneiro, mano. E ali vi... Cara, Oliver, nunca mais esqueço o nome desse menino. Oliver. Eu ensinei ele português, um pouquinho, algumas palavras em português. Mas um monte de criança ficava me rodeando assim, cara. E eu não entendia elas não me entendiam, mas ao mesmo tempo a gente se entendia. Mas a linguagem do olhar, não né?